Deus é bom. Livro de Marcos, capítulo de número 14. Deus ainda tem uma palavra para nossas vidas. E ficou fácil pregar aqui, né, irmãos? Ficou fácil, pois pastor Luciano, pastor Sebastião já preparou o caminho. Então, quando é assim, fica fácil. Fica fácil, a mente se abre, a visão se amplia, então fica fácil. É o Espírito de Deus que nos conduz, é Ele que irá nos capacitar. Louvado seja Deus, porque tudo é para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Marcos, glória a Deus nas alturas, capítulo 14, versículo de número 12. Marcos, capítulo 14, versículo 12. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diga misericórdia. Nós vamos esperar você. Tem alguém? Então vamos ler com a ajuda e a direção do Espírito de Deus. Fico feliz por mais uma vez estar aqui diante desta responsabilidade. Glória a Deus nas alturas por isso. Marcos 14, versículo 12 diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde quereis que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e disse: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparai ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo, que um de vós que come comigo há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer, um após outro: Porventura sou eu, Senhor? E outro: Porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando, partiu e deu-lhe e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. A Páscoa, louvado seja o nome do Senhor, ela teve início, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. A Páscoa, louvado seja o nome do Senhor, ali louvado seja Deus. Ela teve início ali no Êxodo. Louvado seja o nome do Senhor. Páscoa significa passar, ou passar por cima. Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos capítulo de número 12, nós vemos Jesus, louvado seja o nome do Senhor, celebrando a Páscoa juntamente com os seus discípulos. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, era um típico judeu. Louvado seja o nome do Senhor, o qual fora instruído
o qual louvado seja Deus instruía, louvado seja o nome do Senhor sempre, como um exemplo daquilo, louvado seja Deus que ele acreditava, daquilo que ele veio como um propósito para estabelecer. Louvado seja Deus na nova aliança. O escritor dos Hebreus vai dizer que a Páscoa, louvado seja o nome do Senhor, ela apontava para Cristo, porque a Páscoa, louvado seja o nome do Senhor, era feita, louvado seja Deus, de uma forma na qual, louvado seja o nome do Senhor, a família havia de preparar um cordeiro ou um carneiro, louvado seja o nome do Senhor, imolar este carneiro, louvado seja Deus, e aspergir o sangue, louvado seja o nome do Senhor, sobre as portas. É por isso que a palavra Páscoa significa passar, porque naquela noite no Egito, em Êxodo capítulo de número 12, Deus havia de fazer justiça ao seu povo, mas o anjo destruidor passaria por cima de toda a porta que estivesse coberta com sangue, aleluia, do cordeiro que foi imolado. Todas as famílias que participavam da Páscoa estavam debaixo de uma cobertura espiritual. Então aqui já vai primeiro para mim e para você. Necessário é que estejamos debaixo de uma cobertura espiritual. Jesus, ele se preparou espiritualmente. Jesus vai iniciar o seu ministério com uma preparação. Jesus vai se preparar para aquilo que já estava estabelecido desde a fundação do mundo. Jesus, ele vai preparar a si mesmo para o dia da crucificação. Jesus vai se preparar para o dia do holocausto, para o dia da Páscoa. Jesus vai se preparar, ele vai ir de encontro a alguém que era vestido de pele de camelo, alguém que morava no deserto, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Jesus vai ter a sua preparação ali, porque ali Jesus vai ir de encontro àquele que antes tinha que vir para preparar o caminho do Senhor. Ele era quem? Ele era a voz do que clama no deserto. Quem era ele? Ele era aquele que havia de preparar o caminho para o Messias. Como assim, irmão Wilson? Preparar o caminho para o Messias? É isso mesmo. Ele veio na frente para preparar o caminho para o Senhor. E o que ele fazia? Ele estava pregando, louvado seja Deus, ele estava pregando ali no Rio Jordão. E o que vinha para ser batizado? Vinha cobra para ser batizado. Aleluia. Qual era a pregação? Qual era a pregação de João Batista? A pregação de João Batista era raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A pregação de João Batista era raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista estava pregando esta mensagem. E o que me chama a atenção é que dentro desta mensagem que João Batista pregava, havia conversão de almas. Aleluia. Porque as cobras, raças de víbora que estavam ouvindo, elas vinham até João para ser batizado por ele, porque entendiam que o reino de Deus estava presente no meio deles. Aleluia. Aleluia. Então não importa se muitas das vezes nós entramos quebrados pelas portas. Não importa a maneira que você entrou aqui hoje, nessa manhã. Se você entrou por aqui como uma cobra, despedaçado, com seu coração dilacerado, você está na presença do Senhor. E o Senhor é fiel para estabelecer na sua vida o decreto e o conserto dele com você. Porque nós estamos diante da mesa do Senhor aqui, ó. E diante da mesa do Senhor existe uma preparação. No Antigo Testamento,
Quando a Páscoa é instituída, é estabelecida por Deus, o povo teve que se preparar antes. Como, irmão Wilson? O povo precisou cingir os lombos, colocar as sandálias. Então isso fala de preparação. Preparação para quê? Preparação para a Páscoa. Jesus, ele vai diante de João Batista para ser batizado por ele, para assim nos dar o exemplo. É por isso que os pastores dizem: a Páscoa é para quem é batizado. Aleluia. A ceia do Senhor, porque no Novo Testamento é a ceia, entra no lugar da Páscoa. Aleluia. Glória a Deus. Então você precisa se preparar, meu irmão. Não é de qualquer jeito. Se fosse de qualquer jeito, o apóstolo Paulo não diria: ó, examine-se a si mesmo. Porque qualquer que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria perdição. Só que Pedro vai dizer que Deus é longânimo e não quer que nenhum de vós se perca. E ninguém melhor do que nós mesmos para fazer uma introspectiva, se estamos preparados ou não nessa manhã para tocar no corpo e no sangue do Senhor. Eu já vou abrir parênteses para dizer para você: se você souber que teu irmão está de cara virada para você, se levanta nessa manhã e vai se reconciliar com ele primeiro. Não toca no corpo e no sangue do Senhor, para que você não toque para a sua própria condenação. Não seja hipócrita nessa manhã, se reconcilia com ele. O ministério de João Batista estava revestido de uma cobertura espiritual, porque ele se vestia de pele de camelo. Ele era santo, mas tinha uma proteção. Aleluia. Se nós pegarmos o tabernáculo, nós vamos ver que ele era coberto por um linho fino. O linho fino fala de santidade. Mas só que por cima do linho fino vinha a pele de texugo. Quem olhava aquele barraco de fora via somente um barracão, mas por dentro era a coisa mais linda. O tabernáculo simbolizava Cristo, apontava para ele. O que quer dizer, irmão Wilson? O linho fino significa santidade, e a pele de texugo significa e simboliza o quê? Significa uma cobertura, irmão. Porque não é só santidade que você vai atravessar o deserto, não. Você precisa de uma cobertura. Você precisa estar coberto. Deus te trouxe nessa manhã porque quer te cumprir, quer te ensinar que não é só com santidade que atravessa as lutas, mas é com cobertura espiritual da parte de Deus. Cristo é o nosso modelo. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa ceia. A ceia não fala de novamente crucificar o Senhor, mas de fazer memória do nome dEle, porque o mesmo vai dizer: e fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Ele vai vir, Ele vai voltar. Jesus vai preparar os seus discípulos para a ceia. E ao discurso de Jesus vai falar sobre os trabalhadores maus. Jesus vai falar sobre os trabalhadores maus. Ele vai dizer: olha, certo homem deixou a sua fazenda na responsabilidade de alguém e foi viajar. E essas pessoas na qual ele deixou na responsabilidade começaram a fazer tudo o que queria. Mas vindo o Senhor de improviso, pediu conta para eles. Pediu conta para eles. Não é brincadeira servir a Deus, não, meu irmão. Servir a Deus não é brincadeira. Deus não te chamou para brincar com a palavra dele, Ele te chamou para ser servo.
Ele te chamou porque acredita em você. Ele te escolheu porque crê em você. Jesus apostou tudo que tinha até a última gota de sangue em você. Não é para você. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista pregava: arrependemos, raça de víbora, volte. Mas tinha pessoas, irmão, olha só o que Jesus vai dizer: ele morre por muitos. Significa que ele já sabe, tem consciência de que não é todos que vão aceitar. Mas mesmo assim, ele se entregou. Mesmo assim, ele se entregou. Já foi falado nessa manhã de remissão de pecados. Pastor Sebastião nos antecedeu aqui e falou sobre isso. Eu acho interessante que o escritor dos Hebreus vai falar sobre Moisés. E vai falar no capítulo 9 sobre a Páscoa do Senhor. Vai dizer que Moisés entra dentro do tabernáculo com sangue. E Moisés ele vai vir, aspergindo peça por peça. De dentro do tabernáculo. Você é uma peça dentro do tabernáculo. Você tem um ministério, tem um propósito por Deus. E Deus nesta manhã quer te lavar no sangue dele, no sangue imaculado. Mas não é para você novamente voltar a se sujar, mas é para que você tenha as suas vestes lavadas, as suas vestes embranquecidas diante do Senhor. Isaías vai nos falar a respeito de uma renovação. Vai dizer: os que esperam no Senhor, eles são como águias, eles voam como águias. Eles são capazes de alcançar as alturas. Mas há um período na vida desses que eles precisam se renovar. Se renovar como uma águia. Porque muitas das vezes quando nós somos cristãos, nós já começamos a ser cristãos velhos. Cristão que já não liga mais para orar, que não liga mais para a leitura da palavra, que não liga mais para a santidade, que não liga mais para o próximo, que não tem amor por si mesmo, não tem amor pelo próximo, não está nem aí com o que vão dizer, com o que vão pensar, e quer andar de toda maneira. Quer dizer que é irreverente, mas dentro da casa do Senhor, você e eu devemos se reverenciar aquele que vive, aquele que foi morto e que reviveu. Quer ser reverente? Aí você não tem que imitar Jesus não, para ser reverente. Você tem que imitar Desi Gonçalves. Gosta de falar palavrão, né? Aí você não está imitando Jesus, irmão. Você não está seguindo o modelo. Você não está se enquadrando, irmão. Se enquadrar na foto, Eu faço o que eu quero porque eu estou debaixo do ministério da graça. Está errado. O apóstolo Paulo vai dizer: se Deus não poupou nem mesmo Israel, que era seu escolhido, teme, porque também não poupará a ti. Você é um zambuzeiro bravo, foi enxertado na oliveira, mas o mesmo que te enxertou, ele pode te cortar. Come e bebe dignamente para você ver. Isso aqui fala de crucificação, irmão. Fala do ato que Jesus realizou por mim e por você, para nos salvar. A Páscoa no Antigo Testamento foi nacional, foi para o povo de Israel. A ceia, ela é universal. A ceia do Senhor é para todos, toda a humanidade. Mas tem que se preparar. Tem que se preparar. Ele disse: esse é o novo testamento do meu sangue.
eu vou derramar o meu sangue. Só que o que me chama a atenção é que mesmo nós ceando, nós ainda estamos propícios à queda. Mesmo ceando na mesa com o Senhor, estamos propícios à queda. Porque quando Jesus termina de cear com os discípulos, Ele vai dizer que os discípulos se escandalizariam nele. Em verdade vos digo, que nesta noite vós se escandalizeis em mim. Aí Pedro toma, os discípulos se aproximam e falam: não, Senhor, nós não se escandalizamos de vocês, sim o Senhor. Aí Pedro vai ser mais enérgico, vai dizer: Senhor, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Só que Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mesmo chegando aqui, irmão, nessa manhã, você não está livre de chegar na sua queda, na sua casa e cair. Por isso vigia, por isso louvado seja Deus, guarda a tua língua, guarda os teus olhos, por isso guarda os teus pés, por isso então, seja fiel à palavra do Senhor e guarda ela na tábua do teu coração, assim como Davi fez. Por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus? Porque Davi entendeu que não é em tábua de pedra que tem que escrever a palavra, é dentro do coração, porque se estiver dentro do teu coração, ninguém pode arrancar. Porque Davi foi como eu e você, mas a palavra estava dentro do coração. Deus entendeu. Davi entendeu, o propósito de Deus é colocar a palavra dentro do meu coração. Isso é a Páscoa, irmão. Isso é a ceia do Senhor. Jesus senta na mesa, prepara os 12. Os 12 ceia com Ele. Veja que Ele vai entrar dentro do cenáculo todo mobilado. Porque é tudo uma preparação. Antes de você sair para vir para este culto, você se preparou na sua casa? Porque antes do sacerdote entrar no Santíssimo, ele passava por onde? Pelo altar. Qual tipo de sacrifício você trouxe para Ele nessa noite, nessa manhã? Ele é o teu cordeiro. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. A parte B do versículo vai dizer: e Cristo, o nosso cordeiro pascal. Cristo é o nosso cordeiro pascal. E se Páscoa fala de passagem, então nós também sabemos que fala-nos de passagem do velho para o novo. É por isso que ele diz: este é o Novo Testamento no meu sangue. Está passando da nova velha aliança para a nova aliança. Uma aliança onde eu e você não precisamos mais adentrar por essas portas. Louvado seja Deus, cada um com o seu carneiro para oferecer em um altar. Porque louvado seja Deus, Jesus já entrou por nós uma vez, se oferecendo a si mesmo como sacrifício pela minha e pela tua vida, para que eu e você possamos ter a certeza e a convicção da salvação dele. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 12 que nós devemos se achegar, louvado seja Deus, com o nosso corpo como um sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. A sua vida tem que ser um sacrifício agradável para Deus. Mas se você fala um palavrão e se você continua falando, irmão, é hora de você mostrar um renovo. Porque Deus tem um pico novo para você. Se você já não consegue voar sobre a tempestade, Deus tem asas novas para você.
Se você não consegue mais enxergar o perigo, distinguir entre o bem e o mal, entre a mão esquerda e a mão direita, significa que você está cego. Mas Deus tem visão para você nesta manhã. Deus tem visão para você nessa manhã, porque a Bíblia diz que Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas você está aqui nessa manhã porque você não é incrédulo, mas você é crente. Mas além de crente, se faça cristão. É o que falta para nós, irmão. É ter a mesma preocupação que o mestre teve. Ei, o que dizem os homens ao meu respeito? Deus poderoso. Você vai ver muitos artistas do meu gosto dizendo: eu não me importo com A e com B. Eu faço assim, sou assim por causa da graça. Mas Jesus pergunta: o que dizem ao meu respeito? Aleluia. Irmão, mas eu não tenho que me importar com o que as pessoas dizem. É verdade. Só está com pedra na árvore que dá fruto. Mas às vezes, irmão, as pedradas vêm também, sabe por quê? Por causa das próprias atitudes. Irmão Will, você está falando água. Isso não existe, não? Porque o escritor aos Hebreus diz que nós não devemos vituperar novamente ele. Sabe o que é vituperar? É escandalizar. Meu Deus. Vituperar é escandalizar. Por que que Jesus disse: ei, aquele que escandalizar um desses pequeninos, melhor seria o quê? Amarrar uma pedra de 1000 quilos sobre o pescoço e se lançar no fundo do mar. Aí você vem dizer que Jesus não está preocupado como as pessoas olham para você. Nós temos aprendido aqui que nós somos a carta que o mundo lê. Deus. Se nós somos a carta que o mundo lê, como é que o mundo está nos enxergando? Deus. Isso é importante você saber, porque isso é o que vai atrair as pessoas para Cristo. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo de número 6, quando ele vai falar a respeito da oração: Pai, livra-me de todo. E algumas traduções vai dizer: livra-me de toda tentação. Por quê? Para que eu não escandalize o teu. Aleluia. Nós temos que orar constantemente para que nós não venhamos escandalizar o nome do Senhor. Que as pessoas não falem nada de você, mas que quando abrir a boca, irmão, olhe para dizer, igual aquela sunamita quando olhava para Eliseu: eu tenho visto e observado que este que passa pela nossa porta, ele é um homem de Deus. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é que hoje nem aparência mais os cristãos querem ter. Nem aparência mais os cristãos querem ter, porque diz que aparência não indica salvação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a arca da aliança era feita de madeira de acácia ou madeira de cetim, e ela era revestida de ouro por dentro e por fora. Aleluia. Você tem que ser transformado por dentro e transformado por fora. Tem que deixar Deus trabalhar por dentro e deixar Deus trabalhar por fora. O vaso, quando está na roda, o oleiro coloca a mão por dentro e coloca a mão por fora. O apóstolo Paulo vai dizer: eis que agora vocês não são mais velhas criaturas, mas são nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você pode ter até as marcas em você do seu passado, mas você tem que carregar contigo na sua carne as marcas de Cristo Jesus. Tem que parecer como Cristo pareceu por nós, porque Ele, louvado seja o nome do Senhor, foi o exemplo. Aleluia. Quais são as marcas que você leva? Qual é a sua característica como cristão?
Porque na minha infância eu vi muitos cristãos. Eu olhava para esses cristãos e dizia: se for para ser como aquele, eu não quero. E realmente não quis. Nós temos que orar, irmão, consagrar mais a nossa vida. Isso é um momento de reflexão. Nós vamos participar aqui, ó. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe qual é a promessa dele? Ele diz: eu não beberei deste cálice até que eu venha. Jesus vai voltar. E a igreja não pode estar desapercebida. Aleluia. A igreja não pode estar só com o azeite da botija, ela tem que ter o azeite reserva. E quantas vezes eu já andei na reserva, irmão? Graças a Deus que tinha reserva. Mas tem cristão que não ora mais, então como você vai ter reserva de azeite? Tem cristão que não se preocupa mais em respeitar o próximo, como é que você vai ter azeite na sua botija? Tem cristão que não quer nem padecer mais as injúrias do mundo. É como o pastor Luciano trouxe aqui sobre os irmãos de Diná, que é ferro e fogo. Bateu, levou. Viral da face que nada. Se gritar comigo, eu grito mais alto. Grita, irmão. Você grita porque não é mais o seu nome que está em jogo, é o nome do Senhor. Por isso você faz o que você quer. Só que toda vez que você grita perto de um ímpio, o ímpio se escandaliza em você. Toda vez que eu e você damos um mau testemunho ali fora, o ímpio se distancia do Senhor. Um certo homem viaja numa viagem missionária, se embrenha para dentro do mato e encontra uma tribo indígena. Ele vai pregar para essa tribo indígena. Ele vai evangelizar todos eles. Todos vão aceitar Jesus. Este homem morre ali, é sepultado. E depois de muitos anos, uma comitiva de missionários chega de novo nessa ilha. E quando abre a boca para pregar Jesus, os índios dizem: não precisa pregar para nós. Por quê? Porque nós tivemos com Jesus. Jesus esteve aqui conosco nessa tribo. Jesus nos ensinou. E nós somos todos o quê? Cheio da presença do Senhor. Então a diferença entre a Páscoa, Antigo Testamento e Novo Testamento, é que lá a Páscoa foi feita com ervas amargosas, justamente para simbolizar. Deus estava dizendo para o povo: foi amargo até aqui, mas a terra que eu tenho preparado para vocês mana leite e mel. Glória a Deus. E a vontade do Senhor para nossas vidas é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. O que significa, irmão? Significa que toda vez que eles celebravam a Páscoa, eles se lembravam da onde Deus tinha tirado eles. Então toda vez que nós vamos celebrar isso aqui, também devemos se lembrar da onde que Deus nos tirou. E procurarmos sermos melhores na sua presença. Amém, irmãos? Amém. Se preocupe com a sua aparência, porque um rei prestes a morrer envia mensageiros a consultar Baal. E no meio do caminho um profeta se encontra com eles. E o profeta vai dizer: ei, pode voltar. Porventura não há Deus de Israel? Para que vocês vão consultar outros deuses?
Tem pessoas que vai consultar, sabe o que todo dia? O horóscopo. Vou ver o meu signo. Hoje eu tenho que vestir vermelho, preto. Eita, a lua hoje não vai estar boa a lua, hein? Mas ele está dizendo, não há Deus para que você possa confiar. Não há Deus para que você possa buscar. E o profeta pula na frente, ó. Volte. E diga para ele o quê? Diga que da cama que ele subisse, ele não vai descer. Aleluia. Mas qual é o teu nome? Elias. O que você veste, ó? Novamente, pele de camelo. Cobertura. Aleluia, Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. E quando chegam diante do rei, o rei pergunta: e aí, o que Baal falou? Baal não fala. Aleluia. Mas por que vocês voltaram então? Porque no meio do caminho alguém nos apareceu. Ele disse que da cama que você subiu, você não vai descer, você vai morrer. Como era esse homem? Ele se vestia rústico, tinha sobre si uma capa. A aparência conta. Sabe qual é o nome do profeta? É Elias. Aleluia. Ainda tem Elias sobre a face dessa terra. E Deus ainda vela como velou por Jeremias. Vela pela palavra dele para que ela se cumpra. O Antigo Testamento pode ser sombra do Novo. O Novo pode ser o cumprimento. Aleluia, louvado seja Deus do Antigo. Mas todavia, esta é a palavra do Senhor. Se não fosse assim, não teria entrado no cano das Escrituras. Aleluia. Essa é a Páscoa, irmão. A ressurreição do nosso Senhor. E um dia Ele vai voltar. E outra vez nós vamos cear. E cearemos com Ele. Ele vai cear conosco junto da mesa. Isso aqui é simbólico. Simboliza o corpo do Senhor. Simboliza o sangue do Senhor. Isto é só em memória dele. Mas naquele grande dia Ele vai cear conosco. E nós vamos celebrar tudo que nós passamos aqui. Vai ser como ter mastigado ervas amargosas. Porque lá, irmão, louvado seja Deus, aonde o Senhor foi preparar para mim e você um caminho, assim como João Batista preparou. Louvado seja Deus, lá não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, não haverá mais perseguição. Louvado seja Deus, o rosto do Senhor iluminará a cidade como o sol do meio-dia. Louvado seja Deus, nós vamos poder cantar, adorar livremente e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Nós vamos voar nas asas do Espírito. O Senhor irá voltar outra vez para buscar a tua igreja. Por isso, Israel, te prepara, igreja do Senhor, te prepara, noiva do Cordeiro. Eu vejo que a cada igreja, o pastor Luciano também trouxe aqui, que a cada igreja que Jesus falou, Ele não veio de todo com juízo. Ele julga as atitudes, distingue e separa cada uma delas, defeitos e qualidades. Mas Jesus já não veio de princípio com juízo. A igreja que pensava que era rica, Ele diz: aprove. Compre de mim, aconselho-te, que compre de mim ouro provado no fogo. Porque você diz que é rico e não tem falta de nada, mas já perdeu o principal, que é a minha presença. Então o Senhor sempre vem nos alertando, porque o Senhor quer o melhor.
Ele diz: eu aconselho-te. Sempre Ele vai dar uma opção. Não é porque você está caído que você tem que ficar prostrado. Você tem que se levantar. Amém, irmãos? Amém. Para que possamos experimentar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Jesus ora no Getsemane, transpira gotas de sangue, estava triste até a morte. Mas ele disse: Pai, todavia eu não quero a minha vontade, mas a tua vontade. Porque Jesus sabia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então toma posse nessa manhã dessa palavra. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.